Olá, estou de volta com mais um momento da fisioterapia prática na UTI. Na aula de hoje eu vou falar sobre os aspectos práticos do manejo da Covid-19. Eu vou falar sobre a fisiopatologia da SARS-CoV-2. Então vamos lá? Tá preparado? Roda a vinheta. Então, como é a fisiopatologia da SARS-CoV, da síndrome respiratória aguda grave, causada pelo novo coronavírus? Então, a gente tem a sua transmissão até então por via respiratória, né, por gotículas, por aerosóis, liberações de aerosóis. Então, esse paciente, provavelmente um paciente infectado, libera aerosóis, né, libera os vírus no ambiente e, por meio da via inalatória, esse vírus entra entra na via aérea do paciente e se instala nos pulmões do paciente. Então, ele vem por todo o trato respiratório e vai até alcançar os alvéolos, tá? Por que ele tem predileção pelos alvéolos? Acho que vocês devem lembrar da fisiologia. Os alvéolos, eles são formados, né? Eles têm em sua formação os pneumócitos tipo 1, que representam aqui, ó, os pneumócitos tipo 1, que eles recobrem aqui, ó, o alvéolo. A gente consegue observar que eles estão aqui em toda a superfície alveolar. Eles são responsáveis pela produção dos pneumócitos tipo 2, que a gente consegue ver aqui na imagem, e os pneumócitos tipo 2 são responsáveis pela produção do surfactante, né, que vai ter um impacto ali na tensão superficial alveolar. Esse vírus, o coronavírus, ele tem predileção pelas células pneumócitos tipo 2, porque aqui nessas células a gente vai ter uma enzima conversora de angiotensina. E aquela proteína spike lá da estrutura viral, que eu falei para vocês aqui nesse primeiro slide, vai ser como se fosse a chave e o cadeado. Então, eu tenho a proteína spike encaixando com os receptores da enzima conversora de angiotensina. Então, aqui, olha só, vamos observar aqui nessa imagem, eu tenho aqui, ó, o vírus, a proteína spike e aqui a minha célula do pneumócito tipo 2. Lembra daquela figurinha lá? O vírus entrou e aí ele tem predileção pelos pneumócitos tipo 2. Porque ele tem aqui, ó, na sua superfície, a enzima conversora de angiotensina. E aí eles se conectam, eles se ligam, e por meio disso, dessa conexão aqui, o vírus consegue entrar na célula, entrar especificamente ali nos pneumócitos tipo 2. Essa enzima conversora de angiotensina, elas estão presentes também nos tecidos endoteliais. E aí a gente tem a entrada do vírus na célula, tá? Então, ele entra na célula, libera o seu RNA dentro da célula e ocorre a formação de novas células, de novas cópias virais, né? Então, ocorre aqui a liberação de novos vírus para dentro dos alvéolos. Então, vamos imaginar que essa figurinha aqui é naquele pneumócito tipo 2 dentro do alvéolo. Então, o vírus veio, né? O vírus veio, entrou no pneumócito tipo 2, depositou o seu RNA, criou-se novas cópias que foram liberadas para dentro do alvéolo. Então, aqui, ó, eu tenho novas cópias, a replicação do vírus. E, além dessa replicação, esse vírus também vai o quê? Vai destruir a célula. Então, ao passo que eu tenho a replicação viral, eu também tenho a destruição de pneumócitos tipo 2. E se vocês lembrarem do que eu falei ainda há pouco, que ele tem um papel importante na produção do surfactante, que age na tensão superficial alveolar, que tende, a tensão superficial alveolar tende a colabar o alvéolo e o surfactante tende a manter esse alvéolo mais aberto. Se eu tenho uma destruição dos pneumócitos tipo 2, consequentemente eu também não vou ter a produção de surfactante e esses alvéolos tendem a se colabar. Então, essa já é uma característica importante da SARS-CoV, tá? Da SARS, né? Da síndrome da respiratória aguda. Então, retornando, eu tenho a replicação mais a destruição dos pneumócitos tipo 2.
Quando eu tenho essa liberação dessas cópias virais dentro do alvéolo, ocorre a sinalização das células de defesa do organismo para dentro desse alvéolo, tá? Eu tenho aqui, vamos lembrar que dentro do meu alvéolo eu vou ter também a ação de macrófagos, tá? Então, os macrófagos, ele já vai estar lá presente, tá? Então, vamos só voltar aqui, ó. Então, eu tenho aqui, ó, a gente consegue observar nessa figura, eu tenho o vírus e eu já tenho aqui a presença do macrófago pulmonar também, ele já vai estar lá. Então, eu tenho a liberação do vírus, o macrófago aqui sinalizando e liberando citocinas para dentro desse alvéolo e que posteriormente vão migrar para a corrente sanguínea. A liberação dessas citocinas vão fazer uma vasodilatação e vão aumentar a permeabilidade capilar, então vai começar a passar citocinas para dentro do vaso, devido a esse aumento da permeabilidade. Outra coisa que a gente pode observar também é a presença aqui dos neutrófilos vindo pela corrente sanguínea e entrando também nesse alvéolo para iniciar o processo de defesa também. Com essa liberação das citocinas dentro do alvéolo, a gente pode chamar de quê? De tempestade de citocinas. Essas citocinas, elas podem desenvolver no nosso paciente uma insuficiência renal aguda, tá? Então, justamente por conta dessa tempestade, dessa liberação de citocinas na corrente sanguínea e que percorrem por todos os órgãos, e quem acaba sofrendo muito com isso são os rins. Então, por isso que vocês podem observar nos nossos pacientes esse aparecimento, né, da insuficiência renal aguda e também do aumento de ureia e creatinina. Você vai ver que a prova de função renal dele, né, a função renal vai estar alterada por meio dos exames laboratoriais. Então, vamos imaginar aqui no meu alvéolo. Eu vou ter aqui o processo de reparo, eu vou ter cópias virais, eu vou ter destruição dos pneumócitos tipo 2, eu vou ter aumento de permeabilidade capilar, eu vou ter citocinas dentro do alvéolo migrando para os capilares e eu vou ter, consequentemente, alvéolos mais colabados também, porque eu tenho ausência, né, de surfactante, já que eu não tenho pneumócitos tipo 2. Essas citocinas, né, que são liberadas na corrente sanguínea, então eu tenho aqui, né, IL-1, IL-6, TNF-alfa, tá? Essas citocinas que são liberadas na corrente sanguínea, ao migrarem para o sistema nervoso central, eles vão apresentar o quê? Aumento da temperatura corporal, e por isso que o nosso paciente, ele apresenta comumente a febre, por conta da liberação dessas citocinas também. Outra situação, essas citocinas liberadas, cadê as citocinas? Ah, tá. Não, beleza. Tá. Outro cenário que a gente tem isso aqui tudo ocorrendo ao mesmo tempo, tá? É importante lembrar. Então, a gente tem aqui também nesse meu alvéolo, eu vou ter presença de consolidação, tá? Então, eu vou ter, ó, vamos conseguir observar aqui, eu tenho cópias dos vírus, eu tenho pneumócitos tipo 2 destruídos e tenho processo inflamatório com a liberação, que quando a gente tem um processo inflamatório, a gente consequentemente tem edema, né? A gente também vai ter aqui um processo infeccioso com também a presença da pneumonia. Então, a partir do momento que ocorre essa agressão do vírus a uma célula alveolar, ocorre a reparação, e essa reparação, eu vou ter essa agressão, e essa agressão vai causar um processo inflamatório, infeccioso e também um processo de reparação. Essa alteração vai evoluir para uma pneumonia, que é a síndrome de desconforto respiratório. Ela pode evoluir para uma síndrome da reconstituição imune e aumentar também, causando uma vasodilatação e aumentando a permeabilidade capilar. Vai diminuir o volume sanguíneo e o paciente também pode evoluir com uma hipotensão e um choque séptico, com a redução da perfusão dos órgãos. Outro cenário também que a gente vai apresentar, que pode apresentar, é esse paciente desenvolver a pneumonia, a SDRA, a síndrome da reconstituição imune. Ela vai ocasionar a vasodilatação e aumento da permeabilidade capilar, com isso uma hipotensão levando a um choque séptico. O choque séptico, ele vai levar ao aumento da creatinina e dos marcadores renais,
assim como também dos marcadores hepáticos. Ele vai ter aumento da PCR, aumento e mais liberação de citocinas. Então, a gente consegue observar que à medida que ocorre essa agressão aqui, a gente vai ter uma repercussão a nível do sistema nervoso central, a nível cardiovascular, em nível renal e também hepático. Enquanto isso, eu vou ter no meu pulmão consolidação, atelectasias, edema alveolar e intersticial também, devido à destruição aqui dos pneumócitos tipo 2, que aí começa a vazar líquido também para o interstício. Aquele edema vai ser todo dirigido para o interstício. Então, eu tenho edema dentro do alvéolo, edema no interstício e aumento da tensão superficial, consequentemente colapso alveolar, por conta do dano da membrana que o vírus causou. Toda essa repercussão, a consolidação, edema alveolar, colapso alveolar, vai levar o quê? A uma diminuição da troca gasosa. Se eu tenho oxigênio passando aqui, né, para que ocorra a troca gasosa, o oxigênio não vai conseguir passar, porque eu tenho destruição de membrana e eu tenho também alvéolos colapsados, alvéolos com edema e alvéolos com consolidação. Essa alteração toda, essa diminuição da troca gasosa, vai levar o paciente à hipoxemia, e a hipoxemia aumenta o trabalho respiratório e, consequentemente, esse nosso paciente ele vai apresentar a dispneia. Certo? Então, essa foi a fisiopatologia da SARS-CoV. A gente consegue identificar que há uma alteração significativa nas unidades alveolares, tá? Então, eu vou ter, ao mesmo tempo, alvéolos em diferentes fases dessas que eu falei para vocês. E a principal alteração que esse paciente vai apresentar é o quê? A hipoxemia, e é essa hipoxemia que leva, é importante lembrar disso, tá? Que é a hipoxemia que leva ao aumento do trabalho respiratório e leva à dispneia também. Então, para a gente sintetizar, eu tenho aqui, ó, ocorre a agressão nos alvéolos, tá? Então, eu tenho a entrada desse vírus no alvéolo, e com isso, eu vou ter a liberação de mediadores inflamatórios. Então, vamos lembrar lá da proteína spike, que se liga na enzima conversora de angiotensina, que está presente na membrana do pneumócito tipo 2, o pneumócito tipo 2, que é produzido pelo pneumócitos tipo 1, e que os pneumócitos tipo 2 são responsáveis, eles fazem parte da membrana alveolar, e também são responsáveis pela produção do surfactante. Então, à medida que eu tenho essa agressão por conta do vírus, eu tenho lá o meu macrófago já dentro do alvéolo, e que vai já sinalizar e vai fazer, vai mandar a mensagem e vai ocorrer a liberação de mediadores inflamatórios e aquela tempestade de citocinas dentro do alvéolo, que vão migrar também para a corrente sanguínea e, consequentemente, vão atingir outros órgãos, e que nós vamos ter alterações nos outros órgãos também. Essa agressão, ela vai ser o quê? Ocasionada pela lesão do epitélio alveolar, que vai ocorrer a diminuição da produção do surfactante, consequentemente, diminuição da complacência pulmonar, que vai levar à hipoxemia, aumento do trabalho respiratório e dispneia. Outra coisa, essa agressão vai fazer com que tenha liberação ao mesmo tempo, tá, dos mediadores inflamatórios. A liberação de mediadores inflamatórios também vão ocasionar lesão do epitélio, vão ocasionar alteração da permeabilidade capilar e também vão ocasionar hipertensão pulmonar, tá? Ao mesmo tempo, também vão ocasionar a inativação do surfactante. Essa alteração da permeabilidade capilar, ela vai, consequentemente, vai evoluir para um edema pulmonar rico em proteínas e também inativação do surfactante. Esse edema pulmonar, ele vai evoluir para uma hipoxemia. A hipertensão pulmonar pode evoluir para a diminuição do débito cardíaco e também evoluir para uma hipoxemia. Então, o que a gente pode observar aqui são, nesse quadro aqui, nesse esqueminha, nesse fluxograma que eu trouxe para vocês, é que eu tenho diversos fatores que vão levar ao aparecimento da hipoxemia. E a hipoxemia, ela é
ela é o ponto-chave disso tudo, né? Porque eu vou ter o quê? Uma deficiência da troca gasosa e por isso que esse paciente vai ter um aumento do trabalho respiratório. Cerca de 14% desses pacientes, eles poderão desenvolver a insuficiência respiratória, tá? Então, em consequência da hipoxemia. Então, a gente tem aqui uma lesão pulmonar aguda causada pelo ataque, pela agressão do vírus, e que a gente viu que ela vai ocasionar o quê? Uma diminuição da complacência pulmonar, vai causar uma hipoxemia e vai causar uma hipertensão pulmonar. É importante lembrar que o paciente que também desenvolve, que o paciente que tem alteração de complacência, ele também pode evoluir com o aumento do trabalho respiratório. Então, uma alteração de complacência pode também evoluir com o aumento do trabalho respiratório, assim como a hipoxemia. A hipertensão pulmonar, como a gente pode ver aqui, ó, hipertensão pulmonar vai reduzir o débito cardíaco, tá? Então, vamos ter consequências em nível cardiovascular, tá bom? Outra coisa que a gente pode observar aqui é que, o meu paciente ele evoluiu com hipoxemia, aumento do trabalho, dispneia, insuficiência respiratória, e aí para que a gente possa dar esse suporte ao paciente, para que ele realmente não fadigue a sua musculatura por conta do aumento desse trabalho, é comumente indicado a instituição de ventilação mecânica invasiva, tá? Para esses pacientes. E a ventilação mecânica invasiva, ela tem um papel de dar um suporte enquanto esse paciente se recupera dessa fase de lesão, de inflamação, de processo infeccioso, enquanto tem o efeito da terapia medicamentosa. No entanto, se essa ventilação mecânica não for ajustada corretamente, ela vai colaborar, ela vai somar para essa lesão pulmonar aguda, tá? Então, algo que, ao invés de ajudar, se não for ajustado corretamente, ele vai evoluir, ele vai piorar o quadro do paciente e ele vai entrar aqui para esse quadro aqui de fatores que influenciam nessa lesão pulmonar aguda. Eu trouxe essa figura aqui que é para mostrar para você as fases das mudanças alveolares durante a síndrome do desconforto respiratório. Tá? Então, assim, a gente vai ter aqui o paciente com uma lesão, né? Cadê? A gente tem aqui, ó, a fase 1, 6 fases, tá? Então, eu vou ter aqui uma lesão que vai reduzir o fluxo sanguíneo, ó. Então, a gente tem aqui a lesão que vai reduzir o fluxo sanguíneo nos pulmões. E também eu vou começar a ter a agregação plaquetária por conta da liberação de estaminas e etc. Na fase 2, a gente já tem o quê? Aquelas substâncias, especialmente a estamina, né? Causando uma inflamação e o dano ao alvéolo capilar, na membrana alvéolo capilar, e aumentando a permeabilidade desse capilar. E aí os fluidos, né, começam a migrar aqui, ó, para o espaço intersticial. Aqui na fase 3, a gente já consegue ver a agregação plaquetária, a destruição da membrana. Aqui a gente já consegue ver também a presença de edema e a gente já tem um comprometimento desse alvéolo. Na fase 4, eu já tenho uma redução significativa do fluxo sanguíneo, eu já tenho um dano alveolar, do alvéolo e do surfactante também, que vão impedir, né, a produção de mais surfactante e que vão evoluir para colapso alveolar. Então, a gente já tem aqui. Então, o que eu quero trazer com essa figura, né, não vou me delongar aqui, mas o que eu quero trazer com essa figura é que imaginem que o pulmão do paciente, ele vai ter esses alvéolos, vários desses alvéolos, em diferentes fases ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, também, nós vamos ter alvéolos sadios. Então, por isso, a importância de a gente manter uma ventilação protetora, porque eu vou ter alvéolos sadios, eu vou ter alvéolos colapsados, eu vou ter alvéolos edemaciados, eu vou ter alvéolos com fibrose, e eu vou precisar ventilar de uma maneira protetora para que eu não cause uma hiperdistensão nas unidades alveolares que ainda estão normais, que não foram afetadas, para que, lembra do slide anterior aqui, para que a ventilação mecânica invasiva, ela não some como um fator
para ocasionar a lesão pulmonar